Brasil Week reúne em Nova York representantes do setor produtivo, investidores e autoridades dos Estados Unidos e do Brasil em uma série de debates sobre o futuro da economia brasileira e as oportunidades de negócios entre as duas maiores economias das Américas. Em um momento de transformação tecnológica, reindustrialização e disputa global por investimentos, a indústria brasileira volta ao centro das discussões sobre crescimento, geração de emprego e competitividade. Lá em Nova York, a gente conversou com Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, que falou sobre o fortalecimento do setor industrial, que é apontado como uma peça fundamental para ampliar a inovação, aumentar a competitividade e garantir mais espaço ao Brasil no mercado internacional. A entrevista foi conduzida por Márcio Gomes. Ricardo Alban está à frente da CNI já há 2 anos e meio e conversa com a gente agora aqui no nosso estúdio em Nova York. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa cobertura da Brasil Week 2026. É um prazer. Prazer nosso, Márcio, poder ter essa oportunidade de trocarmos algumas ideias e, quem sabe, vender mais a nossa indústria para o mundo inteiro. Vai ser muito interessante. Ricardo, você fala muito num fortalecimento da relação Brasil e Estados Unidos. E está mais que certo, é um aliado histórico, um parceiro importante. Precisamos fazer mais negócios com os Estados Unidos. Mas aí vem Trump e ameaça com mais um tarifaço. O que a gente faz numa situação dessa quando o nosso parceiro nos coloca um presente assim? Se nós formos observar, depois daquela primeira etapa, que o tarifaço saiu de 10 para 50 e que foi realmente exteriorizado, que era por motivações políticas, nós não podemos dizer que há mais uma individualização. Verificamos que hoje o Brasil está naquela régua comum de 10% com todos os países. E é óbvio que é o estilo americano, desse novo governo americano de ser. Eu não consigo enxergar, nesse momento, nenhuma individualização com o Brasil. Isso já é bom por si só. É óbvio que nós temos aí a seção 302, que está criando algumas sobretaxas, a 301, que está em discussão, isso requer muito mais atenção, mas que também existe uma série de factoides ou equívocos no entendimento do Brasil, quer seja com desmatamento. No PIX, na verdade, não é um equívoco. O PIX é um interesse comercial que está envolvido fortemente nesse assunto. Mas desmatamento, certamente, o processo do etanol, o processo de usar terras que poderiam ser usadas a alimentação humana. Então, isso tudo a gente está fazendo parte de um conjunto, de um esforço, junto com a Ballard que nós contratamos aqui, junto com o ex-embaixador Roberto Azevedo, para que a gente possa atuar muito fortemente nessa 301 e na sensibilização. Que também ficamos felizes que logo após a reunião do presidente Trump com o presidente Lula, o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Rosa, nos chamou, que gostaria que nós participássemos também nesse processo das propostas que vão ser apresentadas em 30 dias. Já recebemos alguns insights que os Estados Unidos gostariam de uma proposta mais robusta para que a gente pudesse realmente evoluir. Então, colaborar, como desde o tarifaço, vemos colaborando, trabalhando com o STA, trabalhando junto com o MDIC, para que possamos ser propositivos, tá certo? Mas nesse caso dos 30 dias, qual vai ser uma proposta ou uma colaboração, nas suas palavras, com essa aproximação, essa vontade de explicar para os americanos as nossas posições? Primeiro, dentro do que nós fomos demandados, junto na elaboração da proposta do governo, dentro de informações técnicas ou informações que têm a ver com o setor industrial, da parte de terras raras, minerais críticos, nós temos também muitas discussões boas para falar de data center, na parte de biocombustíveis. O Brasil tem algo muito interessante. O Brasil é uma grande fonte de biocombustíveis. E um exemplo simples, Márcio, que a gente sempre dá, é nós perdemos um tempo incrível numa mesa de negociação com os Estados Unidos discutindo etanol. O etanol, nós estamos evoluindo muito para o etanol de milho, vem a posição que nós verificamos agora na semana passada na Alemanha, que o etanol de milho tira da cadeia alimentar do ser humano o milho poder ser usado, que é mais um equívoco, porque todo o subproduto que é feito do esmagamento do etanol do milho vai para a ração animal, consequentemente volta para a cadeia alimentar do ser humano. Isso não existe. E também temos a possibilidade de usar terras totalmente degradadas. Tem um projeto muito interessante que muitos poucos no Brasil conhecem, que é usar todo o nosso semiárido para a produção de etanol à base do agave.
Imagine terras que hoje estão totalmente, digamos assim, sem utilização, sem desenvolvimento, crescimento econômico e social, que poderão contribuir justamente para a produção de etanol e que as pesquisas estão mostrando uma produtividade bastante significativa. E de alguma forma gerando renda para essas pessoas também nessa região. Com certeza, desenvolvimento e crescimento, onde não existem outras opções de crescimento econômico, consequentemente desenvolvimento social. E isso nós precisamos verificar porque o que é que nós temos que ver com os Estados Unidos? Não existe nenhum fornecedor mundial global para etanol no mundo, para biocombustível à base de etanol, a não ser o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos a Índia, mas a Índia tem um grande problema com a população, que é usado muito para o açúcar, para poder atender às necessidades da população. Então, nós podemos estar mostrando que mercados nós podemos viabilizar para atender a nossa oferta de etanol e não estarmos discutindo tarifas entre nós. Um exemplo, óleo de bunker. Óbvio que nós temos um processo, talvez um pouco mais lento, talvez um pouco mais sério, dependendo do posicionamento político de cada país, como temos nos Estados Unidos agora, de substituir uma parte do óleo bunker por etanol para os navios. Já existem grandes motores movidos a etanol. Não vai ter oferta que atenda essa demanda se nós fizermos um projeto em conjunto. Mais uma oportunidade para o Brasil. Este governo lançou uma política industrial que foi muito bem recebida pelo setor, mas a gente sabe, toda política, assim como reformas, elas precisam ser ajustadas com o passar do tempo. Que ajuste essa política industrial precisará passar ou já precisa passar? É constante. A evolução é constante. Nós temos conversado desde o início, quando foi feita a NIB, dentro das propostas, nós participamos junto com a McKinsey da elaboração das propostas. NIB, Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil, que foi o projeto que começou com o vice-presidente Alckmin, no Ministério da Indústria e Comércio. Então, nós participamos e sabemos que isso tem que ser um movimento ongoing, constante, de renovação, de adaptação, porque é dinâmico. Nós estamos falando mesmo agora para ver o quanto é dinâmico. Todo mundo, e com razão, preocupado com os efeitos da inteligência artificial, que ainda é imensurável. Nós estamos vendo que, às vezes, é muito difícil para alguém identificar algum tipo de vídeo que recebe, se aquilo realmente é um vídeo de inteligência artificial ou um vídeo feito por atores próprios e seres humanos. Imagine, Márcio, com o advento da computação quântica, que está chegando. Aqui nós temos, no Brasil, nós no Sistema Senai, lá no Cimatec, na Bahia, nós temos o primeiro simulador quântico do Brasil, que faz simulações de processamento quântico. A velocidade e a capacidade é infinitesimamente maior que um supercomputador. Imaginemos o que vai ser um IA dentro de uma ferramenta quântica, como é que pode ser. Então, nós temos processos que não conseguimos imaginar o impacto, não só transversal em toda a sociedade, em todas as indústrias, como também verticalizando em termos de produtividade, de conquista, obviamente de robotização, de automação, de autonomia. Todos nós falamos tanto de carros autônomos. Então, nós temos muitos outros processos que podem vir e esses processos têm que ser... Quem falava em terras raras e minerais críticos há 10 anos atrás? Acho que até menos. Até menos, provavelmente. Mas quem pensaria que seria assim? Hoje nós temos que correr atrás aceleradamente de tecnologia, os data centers. O Brasil está tendo a oportunidade de hospedar data centers porque nós temos energias baratas. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos adequar muito a nossa regulamentação, muito. Ajustar uma realidade do mundo, ajustar a realidade de uma dinâmica da economia, sem fisiologismo e um pouco menos de ideologia. O que é que eu posso lhe dar um exemplo também, dando uma resposta completa, mas para que a gente possa interagir melhor? Eu não tenho a dúvida que o setor industrial é altamente comprometido com a sustentabilidade do meio ambiente. Podem ter certeza. Tanto é que nós assumimos a responsabilidade e o compromisso de criar a Sustainable Business Cop, a SB-Cop da COP. Então, em dito isso, o que é que nós temos? Nós temos que revisitar mesmo alguns considerandos dentro de controles que podem ser feitos efetivamente para que a gente desamarre amarras que estão impedindo o nosso desenvolvimento econômico. Porque eu entendo, não tem como nós melhorarmos o crescimento social, o desenvolvimento social, darmos melhores condições de vida a toda a nossa sociedade, que está muito aquém do que precisa, sem crescimento econômico. Não tem como. Não existe essa matemática, pelo menos eu não conheço, na civilização moderna, como você ter um desenvolvimento social sem crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, todos os últimos acontecimentos geopolíticos e de políticas industriais no mundo mostram que você também não consegue ter crescimento econômico sem uma política industrial adequada e firme, se preocupando hoje muito com logística e a geopolítica estratégica. Mas não dá para deixar a sustentabilidade de lado. De jeito nenhum. Certamente Agora, não. quer ver um exemplo simples?
olhe como foi o que foi a antiga Carajás, que era aquele, para pegar algo bem emblemático. Toda aquela preocupação que mostrava-se nas televisões, com aquela formigueiro de gente, seres humanos fazendo a escavação. Hoje, aquela região do Pará tem um certo desenvolvimento social, aquela região, graças a essa exploração econômica que é feita de forma regular, controlada e com muito impulso para a parte social e cultural daquela região. Quanto nós podemos fazer? Mais um exemplo simples. Nós temos aqui o quê? Uma preocupação muito grande e devida com a nossa população indígena, que vive principalmente na região amazônica. Nós temos riquezas fenomenais na Amazônia, inclusive para algo estratégico do Brasil, que são fertilizantes. Daí nós não podemos, está mudando um pouquinho agora, não podemos fazer a exploração adequada, de forma controlada, para que possamos levar riqueza para aquela região, levar desenvolvimento social para aquela população tradicional indígena. Enquanto isso, nós podemos trazer fertilizante de regiões indígenas do Canadá. Não parece lógico, e transportando longas distâncias com muito mais geração de carbono. Nós temos que ter a capacidade de entender e como mitigar. Pô, nós temos tantos exemplos bons para dar nesse país. Bom, mas certamente essas propostas que o senhor tem, o senhor deve estar levando as pessoas interessadas. E esse ano talvez seja o momento de fazer isso. Teremos eleições presidenciais. Eu pergunto das propostas que o senhor já viu. E só para deixar claro, vamos voltar no tema inteligência artificial, ainda que a gente passou muito rápido. Mas falando um pouco de... Estamos na pré-campanha eleitoral, está muito cedo ainda. Mas do que o senhor já viu, dos nomes que estão mais à frente nas pesquisas, algo importante para a indústria? Algo importante para a economia do país? Tem alguém falando de responsabilidade fiscal, de ajuste fiscal? Como deveria o Brasil escutar? Não vai ter como fugir desse tema. Nós sempre dito que o tema fiscal, o tema endividamento é muito sério. O tema de ajuste das normas, da segurança jurídica é muito sério. O tema do ajuste da Previdência Social é muito sério. Ou seja, nós vamos ter que encarar em 2027 algo muito definitivo, independente de quem ganha o governo. Pode ser com um pensamento ideológico X, com um pensamento ideológico Y, mas não vai dar para fugir do fato de que nós vamos ter que enfrentar um novo ajuste fiscal. E não existe mais espaço, pelo menos no nosso entendimento, de um novo arcabouço, de uma nova arrecadação. O Brasil, em 2023, quando foi feito o ajuste fiscal, o arcabouço fiscal, ele pressupôs um déficit de 250 bilhões. Estava vindo de uma eleição de 22, onde foi feita uma série de medidas, como lamentavelmente queremos evitar que aconteça de novo esse ano, mas queremos, não significa que vamos ter sucesso. Nós foi financiado um arcabouço fiscal com déficit de 250 bilhões, dos quais 150 efetivamente foram usados. Para 24, em 2024, foi estabelecido um ganho de receita adicional com as medidas de seguridade de cerca de 160 bilhões. Olhe como nós não temos mais elasticidade. Em 2025, isso caiu para cerca de 100 bilhões. 2026, com todas as medidas fiscais que foram tomadas no passado, inclusive um deles, o IOF sob empréstimo, nós já temos especificado quase 170 bilhões de arrecadação a mais. Onde é que nós vamos ter mais elasticidade para poder controlar? Ou seja, o que eu falo não é reduzir os gastos públicos, não é fazer o corte, é a racionalidade dos gastos públicos. A racionalidade até mesmo, se for o caso dos incentivos, mas nós temos que nos debruçar para encontrar. Vai ser impossível o Brasil não voltar a discutir uma reforma da Previdência. O mundo inteiro está fazendo isso. A França já teve que fazer 2 vezes. Nós vamos ter que discutir de uma forma bastante criteriosa a reforma administrativa. Eu não falo só a nível de governo federal executivo. Nós estamos falando de todos os governos, de todas as suas esferas estaduais, municipais, teria que ser feito. Óbvio que esse movimento de manada dificilmente vai ocorrer, mas nós temos que entender que também que temos um poder judiciário, um poder legislativo, que vai ser necessário revisitar. Ou seja, nós precisamos começar a pensar em ajustar nossa cultura. As emendas parlamentares entram nessa lista também? Provavelmente. Quando não foi feito agora, eu não tenho nenhum problema de a gente discutir qualquer assunto dentro de uma forma razoável e racional. Mas provavelmente, quando não foi feito no ano passado a discussão de redução dos chamados incentivos fiscais que chamam de despesas tributárias, que não é verdade, na verdade, gastos tributários, porque eu não concordo com esse nome, porque senão o mundo inteiro pratica gastos tributários e quando todos eles fazem incentivos setorialmente falando. O que nós precisamos é revisitar o que faz sentido e o que não faz sentido. Mas na hora que você faz uma redução de 10% dos incentivos tributários, chamados gastos tributários,
Você está fazendo justiça tributária ou está potencializando a injustiça tributária? Porque se um setor precisa, se um determinado segmento precisa para ele ser impulsionado, se ele sofre 10%, o impacto sobre ele vai ser muito significativo. O senhor acha que o corte não tinha que ser linear assim? Jamais. Jamais. E isso é uma simplificação que foi feita, obviamente por dificuldade de se fazer uma discussão ou tempo de fazer uma discussão, mas isso foi feito de uma forma linear. Nós precisamos rediscutir. Mas vocês têm acesso a governo, a Congresso, para levar suas propostas? Neste ano eleitoral, pretendem apresentar propostas? Todas. Nós estabelecemos agora, em abril, nós entregamos no Congresso Nacional, nossa agenda legislativa, entregamos todo ano, e junto com isso entregamos o que nós estamos chamando de Brasil 2050. São ideias, proposições, sugestões, pensamentos do que entendemos que o Brasil precisa ter para chegar a 2050. Sinceramente, nós estamos talvez na mesma faixa etária, mas eu particularmente já não aguento mais ouvir que nós somos o país do futuro. E eu tenho quase que certeza que nossos pais também ouviram isso. E nossos filhos continuam ouvindo isso. Não dá mais para manter essa retórica que nós precisamos ser o futuro. E só sendo o futuro, temos que começar a trabalhar agora. Mas não apenas sendo um atirador de pedra em vidraça, sendo propositivo, construtivos e seguindo em frente junto com, criando cumplicidades, criando parcerias, criando elos de ligação. E é o que nós estamos fazendo aqui em Nova York. Deixa eu só voltar à questão da inteligência artificial e a gente vai discutir o que vocês estão mostrando aqui em Nova York, como chegamos aqui em Nova York, como a nossa indústria chega aqui em Nova York. A indústria brasileira está sabendo utilizar a inteligência artificial? A gente não está desenvolvendo. O desenvolvimento vem da China, vem aqui dos Estados Unidos, mas estamos sabendo usar? Já temos efeitos, não em corte de empregos, mas em melhoria de produção, produtividade, competitividade? Ainda não. Por que nós discutimos tanto que talvez seja uma pauta? Por que nós estamos discutindo tanto a forma como está sendo discutido o 6x1? Porque nós ainda, estatisticamente e contra fatos, não existem argumentos. A indústria brasileira perdeu produtividade nas últimas décadas. De fato, o Brasil teve um ganho de produtividade muito pequeno graças ao nosso sempre respeitoso agro, que ajudou a melhorar essa média, mas a indústria não. Então, nós temos um hiato enorme para fazer. Não significa que nós não temos ilhas de excelência tecnológica. Temos, principalmente aquelas que são voltadas para máquinas e equipamentos para o próprio agro, porque havia um fluxo de recursos crescente e isso permitiu que essa atualização pudesse acontecer. Como também na nossa parte de serviços, inclusive bancários, na parte de digitalização bancária nós temos uma boa evolução, mas isso não é uma régua horizontal que nós precisamos. E precisamos crescer. E nós temos toda uma cadeia produtiva de médias e pequenas empresas que fazem parte de toda a cadeia produtiva em qualquer país, que precisa, ela sim, ter suporte e atualizar. Então, tem um caminho longo, é um caminho de aperfeiçoamento. Quando nós discutimos muito no ano passado a legislação de IA, era justamente para que a gente pudesse permitir que o desenvolvimento de programas, de processos, pudesse acontecer no Brasil. Senão, mais uma vez, nós íamos ser apenas importadores de pacotes prontos. Tá certo? E nós continuarmos a retórica de sermos exportadores de commodities. E quando o senhor fala que temos ilhas de excelência, a gente se refere, claro, também a pessoas que trabalham nessas ilhas de excelência. O Brasil consegue reter essas pessoas? O quanto a gente consegue segurar esses cérebros? Para mim, é o que me toca de uma forma mais sensível. Tendo a oportunidade da gente visitar universidades, nós mesmos no Sistema S, no Senai, temos universidade, tem a Universidade de Cimatec, que é reconhecida no Brasil e fora. E me dói muito quando eu vejo a gente perder talentos. Me dói muito quando eu vejo os jovens desesperançosos. E hoje, até mesmo com a facilidade do trabalho em casa, do home, a gente vê que até mesmo aqueles jovens, eles podem se dar ao luxo de serem desesperançosos, mas talvez ficarem até no Brasil, porque eles podem trabalhar online. Então, eu vejo muitos jovens saindo sem aquela vontade de voltar. Agora, nós temos um caso, quando falamos de pleno emprego no Brasil, e que a gente sabe que a migração dos venezuelanos ajudou muito. Nós temos muitos venezuelanos trabalhando em indústria no Brasil inteiro. E que agora, com a perspectiva de uma mudança de um sistema dentro da Venezuela, e é natural, isso é para ser louvável, muitos venezuelanos começam a falar que querem voltar ao seu país.
Aqui, agora, essa semana em Nova York, a gente tem conversado com alguns jovens. Eu estive há 2 meses atrás também aqui nos Estados Unidos, aqui na universidade aqui perto também de Nova York, e a gente não percebe ainda aquela vontade do jovem de voltar ao Brasil, porque ainda não consegue encontrar as oportunidades que gostaria. O senhor falou com jovens brasileiros? Jovens aqui? brasileiros aqui mesmo. Uhum. Eu tive há uns cerca de 5 anos aqui para fazer uma apresentação para os jovens brasileiros que estudavam na universidade. E eles mesmo conversando que não gostariam de voltar, que estão aqui, estão bem, mesmo assim poderiam estar até um pouco melhor no Brasil. Mas que eu disse para ele, olha, amigo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu ainda prefiro estar aqui, encontrar vocês se reciclando, aprimorando, ganhando musculatura intelectual, para que um dia nós brasileiros possamos construir as condições necessárias para atrair vocês de volta. Porque no fundo, nesse coração tem o desejo de voltar. E depende de que construir esse arcabouço que permita que eles retornem e encontrem os seus sonhos aqui. No Brasil, digo. Que claro. nós possamos vencer, essa é uma opinião pessoal, com todo o direito da equivocado. Que nós possamos vencer o que eu chamo hoje de crise da maturidade da democracia. Que não é só o Brasil que está vivendo, mas o Brasil vive, que é a polarização, o nós e eles. Eu não conheço, Márcio, e tenho dito sempre isso, talvez seja repetitivo para alguns ouvintes, eu não conheço, na história da civilização, nenhum país que se transformou em nação conjugando nós e eles. Quando aqui, no coração dos Estados Unidos, na maçã em Nova York, quando é que os Estados Unidos passou a ser uma nação? Quando deixou de existir Norte e Sul confederados, federados. Depois da guerra. Quando é que a China passou a ser a China? Eu não estou defendendo nenhum regime democrático ou não democrático. Entendido. Mas quando é que a China deixou de ser a China? Quando houve uma unificação da China. Quando é que a Alemanha passou a ser o que é a Alemanha hoje? Quando houve a unificação da Alemanha. E assim podemos pegar vários exemplos do que aconteceu. Então, esse meu entendimento de crise da maturidade da democracia, nós precisamos superar isso. A gente já está quase no nosso final do nosso tempo, presidente, mas eu preciso voltar no tema 6x1 antes, mas parece inevitável que vai passar alguma mudança na escala. As pesquisas de opinião mostram a população muito francamente a favor. A gente sabe como o ano eleitoral vai empurrar essa pauta para o Congresso aprovar. Pergunto, o que vocês vão pedir em troca? Posso fazer uns considerandos? Por favor. Jamais, pelo menos todos que eu converso, o setor produtivo é contra a discussão. Isso não existe. A Covid mostrou como um exemplo ruim, mas que a gente tem que depurar coisas que podem ser aproveitadas, de que quando qualquer ser humano tem mais tempo, tem mais disponibilidade, ele consome mais produtos e serviços. Como que o setor produtivo não quer ver o mercado aumentar? Não é isso. O que nós queremos fazer é uma discussão produtiva, construtiva e equilibrada. Que óbvio que o ano eleitoral não permite isso. Quem, de sã consciência, lhe perguntar numa pesquisa, você quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Não precisa perguntar. Numa pesquisa daí é normal. É que talvez a pesquisa tenha perguntado, você quer ficar mais tempo em casa com a sua família e ganhar a mesma coisa? É quase que de uma forma melhor diferente. assim, né? Só melhor a entonação da pergunta, digamos assim, tá certo? É quase a mesma coisa. Mas o que é que realmente a sociedade do Brasil precisa? Independente de falar de trabalho. O que é que realmente o colaborador precisa? Renda. Vamos ser realistas e o que acontece com todo o empreendedorismo individual. Que, na verdade, um Uber é um empreendedor individual. Aquele que está fazendo na informalidade é um empreendedor individual. Aquele que trabalha sem carteira assinada, que trabalha como um MEI, é um empreendedor individual. Eles vão buscar rendas alternativas. Uma alternativa dessa vai ser para esse objetivo mesmo ou para procurar uma renda alternativa dentro desse tempo disponível? Ele vai aproveitar esse dia de folga para trabalhar em outro bico. Outro bico é uma coisa. Nós vamos estimular a informalidade. E o que nos preocupa, por isso que tem que ser com parcimônia. Não que nós não queremos fazer a discussão. E outro problema, nós não temos um pseudo-entendimento que temos pleno emprego. Onde é que nós vamos buscar essa mão de obra? O Brasil hoje vive uma situação diferente do que foi em 1988, quando a escala foi reduzida de 48, quando a jornada foi reduzida de 48 para 44. Naquele momento nós não tínhamos uma China, naquele momento nós não tínhamos um mercado internacional tão competitivo. E produto, manufatura, não tem fronteira. Mas o senhor não respondeu minha pergunta. Se passar
a mudança na escala, o que vocês vão pedir em troca? Que nós estamos conversando. Eu não gosto muito dessa colocação pedir em troca, porque é uma cultura do brasileiro. É uma cultura brasileira. Mas o que é que nós estamos tentando mostrar e fazer um processo de convencimento? Uma compensação. Primeiro que isso não pode ser um processo abrupto. Tem que ser uma escala gradativa para que a gente não feche empresa. Uma transição. Para que, efetivamente, num jargão que todos conhecem, o tiro não saia pela culatra. Então, nós temos que ver se vai fazer um cronograma. E, segundo, vamos ver como é que nós podemos. Se nós temos hoje, na verdade, no Brasil hoje, a média da jornada de trabalho é menos de 40 horas. Mas por quê? Essa média sofre uma influência forte do funcionalismo público, que já trabalha com cerca de 40 horas ou menos, com o sistema financeiro que já trabalha com 30 horas, uma boa parte do seu negócio, então isso impacta a média. Mas nós estamos vendo que os desiguais não podem ser tratados de forma igual, senão você aumenta só a desigualdade. Então nós estamos tentando ver se entre 40 e 44 horas, se é um benefício que dá, e como existe essa lógica que o trabalhador vai trabalhar mais horas porque ele quer aumentar a renda, que elas não sofram encargos sociais nessas 4 horas adicionais, de tal forma que a gente não impacte o custo e que esse custo nós sejamos obrigados a transferir para preço de produtos e serviços. E com isso, o trabalhador e toda a sociedade perde o poder aquisitivo, consequentemente, aquele ganho passa a ser fictício. Então, é o que nós estamos tentando fazer. A partir da 45ª hora, volta ao regime que é hoje. Com isso, se a gente tem uma lógica hoje dos encargos sociais, representam quase o equivalente ao salário, nós podemos fazer um bom equilíbrio nisso daí, sem precisar falar de compensação, sem precisar falar nada. Isso de forma racível. E para terminar, já que o nosso tempo já está chegando ao fim, presidente, a sua visão sobre o que trazemos, Brasil, indústria, empresas, nesta Brasil Week em Nova York. Eu estive no evento da CNI, muito bonito, cheio de gente lá. O quanto que a gente vai conseguir traduzir aquela esperança toda em realidade? Fazendo muito mais interface, interagindo. Porque o que é que nós entendemos hoje? Nós tivemos agora vindo da Alemanha e da Itália fazendo um processo semelhante, aproveitando o início do Mercosul com a União Europeia. Sim, o que é muito importante. Então, muito importante e é um novo paradigma. E teremos? Teremos, seguramente teremos. Tá? Um compromisso, temos que discutir algumas regulamentações, acordos de bitributação, mas estão em evolução. E aqui nos Estados Unidos, nós ficamos o Brazilian Week. É uma boa oportunidade, mas é muito de brasileiros. E é muito voltado para o aspecto de investimento e financeiro. Nós percebemos, no ano passado, tive aqui com esse objetivo de prospectar, a indústria aqui não é falada. A indústria hoje está na mesa, porque o mundo inteiro percebeu que precisa cuidar estrategicamente, ou geopoliticamente, ou estrategicamente, ou logisticamente, das suas cadeias de valor. Então, não estar na mesa. Então, nós precisávamos fazer algo para a indústria. E com essa experiência que nós tivemos desde o Tarifaço, interagindo muito aqui com o West Chamber, com as empresas americanas, com as empresas brasileiras, as indústrias no caso, verificamos que essa interface precisa ser mais próximo para que a gente aumente as cadeias de valor, aumente os cadeamentos produtivos. E também entendendo, para finalizar, Márcio, de que o conceito de globalização, desde a pandemia, começou a mudar. E queiramos ou não queiramos, o próprio estilo do governo Trump acelerou mais esse processo com a geopolítica. Tem que ser revisitado. E essa revisitação nós entendemos, temos agora o Mercosul com a União Europeia, outros acordos bilaterais que estão se fazendo, discutindo com o Japão, discutindo provavelmente com o México, estamos vendo discutir com o Canadá, é de que temos que pensar num conceito de complementariedade. E aqui, Brasil e Estados Unidos, é o conceito de complementariedade mais forte que existe. Porque nosso comércio internacional, nosso comércio bilateral, é muito de produtos manufaturados, é muito de vendas intercompras de complementariedade. Então, nós temos um case aqui já em andamento. Vamos acelerar isso, aumentando os encadeamentos produtivos, aumentando as cadeias de valor que podem fazer, com essas oportunidades que nos dão minerais críticos, que nos dá data centers, que nos dá os biocombustíveis. É um bom benchmark que nós queremos incrementar e, felizmente, ontem foi até acima das nossas expectativas. Eu tenho dito que os anjos têm conspirado a favor da indústria brasileira e espero que eles continuem dizendo amém. Muito obrigado. Ricardo Alban, presidente da CNI. Um abraço. Obrigado, amigo. Prazer é nosso.